Capítulo 281. Entre as ruínas da mansão de Oswald. Droga. Com uma cara sombria, Joseph socou e quebrou metade do pilar toco ao lado dele. O pilar inclinou e atingiu o chão, levantando poeira por todo o lugar. Embora parecesse que Joseph sempre teve a vantagem neste confronto, em primeiro lugar, Wilde não se apresentou, mas apenas usou o feitiço do boneco de carne e osso. Os socos de Joseph agora pareciam poderosos, mas na verdade não eram nada dolorosos. A menos que os ataques ao boneco fossem amaldiçoados, eles não poderiam afetar o conjurador de forma alguma, e só poderiam desabafar algum desconforto psicológico. Mas para um mago do nível de Wilde, mesmo que ele lance uma maldição no boneco de carne e osso, provavelmente não terá muito efeito, e pode até ser rebatido. Em segundo lugar, as últimas palavras de Wilde realmente afetaram as emoções de Joseph, fazendo-o se sentir um pouco levado pelo nariz. Isso significa que Wilde pode saber muito mais sobre os segredos ocultos do incidente da Torre Misteriosa do que ele. Esse tipo de cognição deixou Joseph muito agitado. Além do mais, o significado nas palavras de Wilde é que esse assunto tem algo a ver com o presbitério. Afinal, Oswald é um grande cavaleiro da glória, e somente os anciãos podem contê-lo e supervisioná-lo. Antes que os anciãos façam um julgamento, ninguém mais pensaria em duvidar de um grande cavaleiro da glória, símbolo facial. Se ele realmente fez coisas sujas além de questões pessoais, como ser um insider da Estrada da Espada de Fogo, como Wilde disse, sem ser exposto, e tem mantido bem essa posição sagrada, então o presbitério também deve ser inseparável. Em outras palavras, dentro do assento dos anciãos, pode muito bem haver um fantasma interior do caminho da Espada de Fogo. Isso é uma coisa muito assustadora. Quando o fantasma interior de uma organização aparece no nível mais alto da organização e tem poder suficiente para controlar toda a organização, isso basicamente significa que a organização não está muito antes de seu fim. A Igreja Dome, que foi destruída há pouco tempo, é o exemplo mais vívido. O rosto de Joseph mudou algumas vezes, mas ele ainda respirou fundo, se acalmou e retirou seu punho. Não se pode descartar que Wilde usou palavras para perturbar e abalar minha mente. O assunto é de grande importância, e devo fazer meu próprio julgamento confiável. Embora ele alegasse que veio aqui sob as ordens do chefe Lin, Joseph, que estava lidando com Wilde por muitos anos, entendeu que não deveria confiar em nenhuma palavra desse cara. Os olhos de Joseph piscaram, e ele voltou seu olhar para o corpo de Oswald. Mas Wilde pegou a alma de Oswald para consertar a gárgula que ele deu ao chefe Lin, e o neto de Oswald enviou pessoas à livraria para procurar e descobrir que Melissa foi incriminada. Decidiu denunciar. Wilde saiu da livraria naquele momento, e de acordo com Claude, o que ele segurava na mão naquele momento, era a gárgula partida. Se o chefe Lin pedisse a Wilde para consertar a gárgula naquele momento, este entenderia naturalmente que aqueles peões ou Todd não eram dignos das próprias palavras do chefe Lin, e as almas fracas dessas pessoas não eram suficientes para consertar a gárgula. Isso significa, obviamente, deixá-lo pegar a alma de Oswald. Se tudo for a vontade do chefe Lin, parece ser a explicação mais razoável. No entanto, durante o processo de execução, Wilde carregou bens particulares e usou Oswald para dar um grande golpe nos cavaleiros da Torre dos Segredos que vieram procurar. Esta é sua primeira vingança oficial após retornar após 2 anos. Só vai piorar depois disso. Joseph, que estava em hesitação e contemplação, voltou a si por causa da voz de Caroline que tinha ido e retornado. Posso encontrar o rastro da informação deixada por Wilde agora mesmo. Se eu seguir as pistas, logo encontrarei a localização do corpo dele. Preciso de você. Será arranjado para atender você? Esta encantadora beldade em traje profissional disse isso, mas a palavra, sortuda, estava escrita em seu rosto. Para ser honesta, ela ficou realmente aliviada quando viu que a batalha não começou de verdade. Este lugar fica no Distrito Central. Se os 2 destruidores lutarem, o departamento de logística estará sob muita pressão.
Se aqueles que estão dormindo forem perturbados, as consequências serão inimagináveis, e a torre do ritual secreto também enfrentará responsabilidade. Mas pensando sobre isso desse ponto de vista, Wilde também pode estar com medo, então desta vez ele usou apenas fantoches de carne e osso. Joseph balançou a cabeça e disse, mesmo se passarmos agora, ele deve ter armado uma emboscada, ou deve ter se escondido antes de chegarmos, e seria inútil encontrar o local. Desta vez, a operação do Departamento de Inteligência é considerada uma emboscada. Foi um fracasso completo, e é impossível para mim deixar meus subordinados enfrentarem maiores riscos nesta situação. Como esperado dos oponentes que se conhecem melhor, eles se conhecem em todos os sentidos. No entanto, para evitar que a facção Oswald fizesse preparativos com antecedência, esta operação foi basicamente liderada pelo Departamento de Inteligência, sem a participação de profissionais do Departamento de Combate, e a eficácia geral do combate foi obviamente insuficiente. E o movimento de Wilde foi muito mortal, cortando diretamente a maior parte da vitalidade do Departamento de Inteligência. Especialmente Claude. O único discípulo de Joseph quase morreu nas mãos de Oswald. Neste momento, Joseph deveria ter medo profundo, além da raiva acumulada de ódio novo e antigo. Em termos de emoção e razão, é realmente impossível correr mais riscos. Caroline assentiu e confortou, ele definitivamente atacará novamente. Quando você retornar à posição de grande cavaleiro da glória e retomar o controle do departamento de combate, será a morte de Wilde. Joseph franziu a testa, lembrando-se das palavras de Wilde novamente, porque Oswald foi capaz de servir como o grande cavaleiro da glória por tantos anos. Se realmente há um membro dos anciãos atrás dele, o que ele fará com o próximo sucessor após a morte de Oswald? O retorno de Joseph parece ter se tornado uma questão natural aos olhos de todos, mas e se tudo isso estiver sendo manipulado por alguém com coração? Não, Joseph disse em voz baixa, uma vez prometi a Winston que nunca competiria com ele pela posição de chefe da seção de combate. Os Cavaliers não podem simplesmente cumprir suas promessas. Caroline ficou surpresa, então o que você acha? Oswald estava originalmente no departamento de cultivo, certo? Então eu posso simplesmente tomar o lugar dele. Joseph disse, quanto à posição de chefe do departamento de inteligência, depois que Claude se recuperar dos ferimentos, deixe com ele, ele cresceu o suficiente para ser independente. Eu acredito que os anciãos devem adotar minhas ideias. Depois de terminar de falar, Joseph passou rapidamente pelo tópico e disse, você pode continuar o trabalho que foi interrompido agora, as informações relevantes sobre Oswald. Você deveria ter reservas, certo? Os olhos profundos de Joseph disseram isso, ele estendeu a mão, e a palavra dourada, livraria, apareceu em sua mão. Caroline ficou surpresa, então hesitou por um momento, assentiu e continuou a explorar as profundezas das informações contidas no corpo de Oswald. Theodore oficialmente mudou sua loja para o shopping financiado pela Holy Resources. Ele olhou ao redor da loja que havia decorado, deu um suspiro de alívio e tirou um livro de uma caixa no canto. Foi esse livro especial que lhe fez sentir falta de muitas pessoas, até mesmo de forças. Fim do capítulo. Capítulo 282. Theodore é um vendedor de livros usados. Segundo a lenda de seus ancestrais, quando tinha cerca de 12 anos, ele começou a ajudar seu pai a administrar uma livraria chamada Tulip, e então trabalhou nessa linha por 30 anos inteiros, o que é o suficiente para ser chamado de antiguidade, mesmo na NU. É um pouco famoso. Além de comprar e vender livros usados, ele também coleciona alguns livros raros ou livros que lhe interessam, que é seu hobby pessoal. Em outras palavras, todos que administram uma livraria têm sentimentos mais ou menos especiais por livros. No entanto, foi esse hobby comum que o colocou em muitos problemas. Theodore não tem como julgar o quão grande é o problema, mas ele vagamente entende que a alta probabilidade não pode ser resolvida por ele mesmo como um livreiro.
Mesmo por causa de alguns livros preciosos fora de catálogo, ele tinha algum tipo de amizade com alguns nobres poderosos no Distrito Central, mas não adiantou nada. Porque as coisas ultrapassaram o escopo previsível e estão correndo em direção à direção desconhecida das pessoas comuns. Theodore recebeu o livro de um contrabandista do centro da cidade. É estritamente proibido entrar e sair entre as áreas urbanas altas e baixas. A única passagem é subterrânea na área central, que é guardada pela Holy Resources e pelo Exército Central. Em teoria, é impossível que ocorra contrabando, e não sei de onde veio a outra parte. O cara era muito reservado e se recusou a dizer qualquer coisa. Naturalmente, Theodore conhecia as regras e não fez perguntas. Mas não há dúvida de que o contrabando entre as cidades altas e baixas pode trazer enormes benefícios, não apenas livros, mas também muitas coisas mais valiosas. Este livro é apenas um livro antigo incompreensível e incompleto que a outra parte vendeu, a propósito. Acontece que Theodore estava mais interessado neste livro especial, então, depois de receber a notícia, ele confiou a alguém para fazer um acordo secreto com a outra parte e conseguiu o livro. Mas não sei qual link deu errado, o que levou ao vazamento repentino de notícias. O contrabandista com um histórico forte desapareceu diretamente do mundo depois de alguns dias, e não houve mais notícias. O intermediário a quem Theodore havia confiado no início também desapareceu, e só deixou uma frase quando o visitou às pressas alguns dias antes de seu desaparecimento: não admita. Enquanto Theodore estava confuso e vacilante, as coisas ficaram em silêncio por um tempo. Ele quase se esqueceu disso, até que, um convidado de repente veio perguntar sobre o livro. Sei por Julina que você tem mercadorias trazidas da Cidade Baixa aqui. Estou muito interessado nelas. Você pode me deixar dar uma olhada? Julina é outra intermediária conhecida por Theodore, uma parceira de longa data, e os convidados apresentados são muito confiáveis e confiáveis. Theodore não levou isso a sério, pensando que ninguém tinha vindo comprar as coisas da cidade por um longo tempo, então ele ia levar a outra parte para a sala interna e mostrar sua coleção. Mas as palavras estavam em sua garganta, e de repente ele se lembrou dos olhos do intermediário desaparecido que o encarava como um animal preso antes de sair. Não admita. Theodore olhou para os olhos sinceros do convidado que eram mais profundos do que as pessoas comuns. Por uma intuição instintiva de que ele não sabia de onde vinha, ele mostrou uma expressão envergonhada sem mudar seu rosto, e disse que havia confiado na pessoa desaparecida porque achava que era perigoso. O intermediário no meio entregou tudo. Sinto muito. Theodore disse isso. O convidado ficou em silêncio de repente, olhou para seu rosto por mais de meio minuto e então disse suavemente: isso é realmente uma pena. E saiu. Theodore deu um suspiro de alívio subconscientemente, apenas para perceber que suas costas estavam encharcadas de suor, e ele ficou feliz por ter se lembrado do aviso. Mas ele estava obviamente feliz demais cedo demais. Depois disso, a coisa toda realmente começa. De vez em quando, algumas pessoas vinham perguntar sobre as condições do livro em suas mãos, e entre os convidados diários, também havia algumas pessoas que obviamente não estavam bem. Theodore podia sentir que algumas delas tinham intenções maliciosas óbvias, mas ele não tomou nenhuma outra atitude como se por algum medo que ele não conhecia. Certa vez, ele ouviu um dos clientes murmurando: livraria. Não será outra, certo? Então o homem olhou para Theodore com um olhar inescrutável e especulativo em seus olhos, como se estivesse pensando se ele poderia ser uma criatura alienígena, olhos muito bizarros. Theodore pareceu entender um pouco, o chamado medo parecia ser por causa de uma certa livraria, o que os fez sentir um pouco de admiração pela livraria. Não sei que tipo de livraria pode fazê-los evitar cobras e escorpiões. Mas esse tipo de medo não durou muito. À medida que mais e mais pessoas vinham visitá-los, os olhos dessas pessoas gradualmente pararam de se esconder, e suas palavras se tornaram cada vez mais opressivas. A crise veio silenciosamente.
Até que um dia, Theodore acidentalmente viu com seus próprios olhos um hóspede que veio perguntar sobre os livros em suas mãos. Depois de sair da livraria Tulip, ele se transformou em uma águia na esquina. Isso mesmo, diretamente de um humano para um pássaro. E antes que a águia voasse para longe, ela deliberadamente olhou para ele, que estava cheio de malícia nua e não a escondia mais. Theodore imediatamente entendeu que isso era realmente um grande negócio para ele. Ele tinha ouvido há muito tempo que no Jin ainda tinha algumas existências além dos mortais, transcendentes, incluindo aqueles magos, cavaleiros, elfos ou dragões que apareciam nas lendas que foram transmitidas até hoje. Mas ele nunca tinha visto isso antes, então ele levou isso como uma piada depois do jantar. Mas agora, ele realmente o conheceu. Além disso, tudo era direcionado a ele. Essa percepção simplesmente fez seu couro cabeludo formigar. Depois de entrar em pânico por um tempo, Theodore finalmente se acalmou, lembrando-se do anúncio do novo distrito comercial da Roller Resources entre as ruas 23 e 24. Considerando os enormes recursos de Luer, não importa o que essas pessoas extraordinárias sejam, é impossível começar por aí, certo? Theodore não parou, a todo custo, conseguiu o contrato de uma das lojas e mudou com sucesso a loja e a maioria das coisas da loja para cá o mais rápido possível. Espero que os recursos de Luer os deixem com medo, mas se eles ainda vierem atrás de mim, o que devo fazer? Theodore só conseguiu sorrir ironicamente. O que ele pode fazer como uma pessoa comum sem poder para conter uma galinha? Que diabos é esse livro? Theodore olhou para o livro em sua mão e não pôde deixar de murmurar essa pergunta do fundo do coração, mas não obteve resposta e não ousou perguntar. Ele secretamente o tirou e olhou para ele, mas não conseguiu entender o que estava escrito nele. Dizem que é um livro, mas na verdade é mais como um caderno. Está cheio de caligrafia e há alguns padrões pintados à mão incompreensíveis. Um grande número de páginas está incompleto e manchado de sangue. Além disso, os únicos caracteres que podem ser compreendidos também estão espalhados nas páginas do livro sem significado, e a caligrafia é muito estranha, como se uma criança que acabou de aprender a ler tivesse copiado algumas palavras à força e há imagens ao lado. Algo como um grande número de comentários suspeitos. Theodore pensou por um longo tempo e, após repetidas comparações, ele vagamente sentiu que a forma de escrita deste livro era muito semelhante a algum tipo de nota de pesquisa. Fim do capítulo. Capítulo 283. Theodore achou essa conclusão um tanto absurda. Porque se esse livro é realmente algum tipo de nota de pesquisa, então o dono da nota está estudando as palavras distorcidas que aparecem nele, como se tivessem sido copiadas à força por uma criança. Mas, o que há para estudar? Essas palavras são palavras simples muito comuns e comumente usadas, como, você, eu, grande, sol, céu, de, luz, pai, nenhum, blá blá blá. Mesmo que uma criança de 3 anos seja pega aleatoriamente na rua no Jin, ela pode basicamente entender o significado dessas palavras. É necessário escrever páginas de notas estranhas ao lado. Não é incomum estudar frases esculpidas em algumas ruínas antigas. Afinal, essas frases provavelmente contêm informações históricas de várias eras da Era Antiga, o que é de grande valor. Muitos historiadores e até mesmo aristocratas do poder real estão muito interessados nessas coisas. Theodore costumava comprar esse tipo de livro e eles podiam vendê-los por mais de 3 vezes o preço alto, o que era muito lucrativo. Desta vez, ele originalmente teve a mesma ideia, mas não esperava causar um grande problema. Mas quanto mais isso acontecia, mais bizarro ele se sentia. Um ato tão sem sentido de desmontar personagens e estudá-los separadamente é simplesmente, indescritível. Isso é muito bobo, certo? Theodore olhou para as notas em sua mão, franziu a testa e pensou bastante, coçando as orelhas e bochechas, ainda se sentindo incompreensível. Talvez, meu pensamento esteja errado? Embora realmente pareça uma nota de pesquisa, é apenas meu próprio senso pessoal.
Talvez essas palavras de Eisir tenham sido adicionadas para confundir o público. Essas palavras que não consigo entender são a razão pela qual essas pessoas extraordinárias querem obtê-lo. No final, Theodore só conseguiu usar tal razão para se convencer a esquecer a conjectura que o colocou em um beco sem saída agora. Caso contrário, ele realmente enlouqueceria. Esse sentimento é como quando ele encontrou um problema difícil de matemática quando estava na escola. Quanto mais ele estudava, mais impotente ele se sentia, como se houvesse uma barreira invisível na frente dele. Ele não conseguia subir, não importava o quanto subisse, apenas ficando cada vez mais irritado e desesperado. Theodore não queria se desequilibrar antes de realmente enfrentar uma situação desesperadora. Ele sempre foi bom em ajustar sua mentalidade e pensamentos, caso contrário, seria impossível manter a calma em uma situação tão crítica até agora. A maioria das pessoas tem medo de fazer xixi quando vê uma pessoa grande e viva se transformando em uma águia na hora, ok. Nesse caso, o medo inexplicável dessas pessoas extraordinárias por causa da palavra-chave, livraria, deve ter evaporado completamente por causa de sua timidez. Talvez eles venham até a porta diretamente no dia seguinte, como eles podem esperar até a hora de se salvarem. UGH. Theodore suspirou, colocou o livro em sua mão de volta na caixa e não pôde deixar de se preocupar. Não é uma opção continuar assim, já que aquela pessoa mostrou sua habilidade sem escrúpulos na minha frente, eles não vão parar por causa daquela pessoa. Eu tenho hesitado por algum motivo inexplicável. Além disso, quem sabe do que se trata essa chamada livraria? Há muitas pessoas erradas que vêm à sua loja, e elas são de todos os tipos, mas 2/3 delas mostrarão esse tipo de reação estranha a palavras como livro e livraria, com as quais ele costumava ter cuidado. Eu testei e tenho certeza de que não há nada de errado. Quando ele pensou nisso, os movimentos de suas mãos pararam de repente, como se um relâmpago tivesse passado por sua mente. Espere, uma livraria? Theodore levantou-se abruptamente, pegou o livro, virou a cabeça para olhar para o outro lado da rua e olhou direto para lá. A dezenas de metros de distância, ao lado da estrada, há uma livraria sem nome e sem placa. É velha e deserta, e há muito poucos clientes atualmente. Mas pode fazer com que a senhora mais velha da Lower Resources venha visitá-la respeitosamente com um presente pessoalmente. Será que eles estão falando sobre esta livraria? Assim que Theodore teve essa ideia em sua mente, ele não conseguiu conter suas emoções. Antes, seus pensamentos estavam todos ocupados pela ansiedade em seu coração, de modo que ele não pensava nisso de forma alguma, e até pensava em não envolver outras pessoas. Mas agora, quando ele conectou tudo, ele de repente pareceu ter encontrado um avanço na situação. Quando ele era jovem, seu pai lhe ensinou que nunca houve tantas coincidências no mundo. Quando você tem uma ideia em seu coração, não hesite em acreditar nela. Ele tomou uma decisão rápida, fechou a caixa, colocou o livro que causou o desastre em seus braços e então saiu e caminhou em direção à livraria em frente. Não sei se foi uma ilusão, mas Theodore sentiu como se alguém estivesse olhando para ele no momento em que saiu pela porta. O olhar malicioso caiu em suas costas, fazendo-o acelerar o passo. Lindy está provocando o gato. Ele se sentou em seu assento com um bastão provocador de gatos feito em casa comprado por Tomoe em sua mão, sacudindo-o alegremente para frente e para trás, fazendo o gordo Shelby perseguir desajeitadamente as penas amarradas na ponta. Este bastão provocador de gatos deu pleno uso à habilidade prática de Lindy. O poste de madeira foi cortado por ele mesmo, a linha de pesca foi amarrada por ele mesmo e as penas foram desmontadas da peteca, até mesmo polidas e enceradas, e usado como merchandising também não é um problema. Bem, é apenas chato e eu tenho muito tempo, então posso tentar ser o mais detalhista possível. De qualquer forma, além de ler, basicamente não há mais nada para fazer. No começo, fiquei preocupado que nenhum cliente viesse à minha casa para pagar as contas, mas como tenho um café com livros ao lado, não preciso mais me preocupar.
Entrei completamente no modo de cuidados com a velhice, brincando com o gato e as duas meninas, e minha vida está muito confortável. Mas falando nisso, o ferimento de prima está basicamente curado, e ela parece ter uma boa compreensão do compêndio de matéria médica, então é hora de ela voltar. Na verdade, prima conseguiu voltar alguns dias atrás, porque Andrew ligou para ele e disse que o assunto estava quase resolvido. Lindy perguntou curiosamente como ele resolveu. Afinal, aprendi com prima que, embora sua família não seja responsável por uma grande proporção da sociedade da verdade, ela tem uma longa herança e um status único. Mesmo que o vice-presidente queira resolver seus conflitos internos, dizem que parece ser sobre crenças familiares, prima e sua irmã são conservadoras e Jerome é radical, ainda é problemático, não algo que pode ser feito em 1 ou 2 dias. Andrew disse que o chá com leite que ele trouxe de volta era delicioso. Lindy o chefe Lin estava perdido, mas Andrew estava muito sério. Ele também disse que algumas pessoas não queriam beber no início e eram muito resistentes, mas foram gentilmente convidadas por ele. Então, eles mergulharam no delicioso chá com leite, resolveram suas suspeitas e chegaram a um acordo. Anos de conflitos desapareceram invisíveis e a unificação familiar foi concluída. Em relação a isso, embora Lindy estivesse um pouco desconfiado em seu coração, ele ficou aliviado no final. Lindy olhou para Xiao Bai, que estava correndo para frente e para trás, mas não conseguia pegar nenhuma pena, e sorriu aliviado. Talvez este seja o poder da comida entre mundos. Fim do capítulo. Capítulo 284. Por causa de uma xícara de chá com leite de outro mundo, uma guerra civil sobre a crença na família de prima diminuiu dessa forma. Embora no passado essas duas partes tenham entrado em conflito, elas se desenvolveram a ponto de serem quase infinitas. Morreram inesperadamente, mas o reconhecimento comum da comida os fez encontrar semelhanças um no outro após uma longa ausência. E neste momento, eles finalmente perceberam que eles e um ao outro derramaram o mesmo sangue, e perceberam que a unidade da família é muito mais importante do que crenças vãs, eles nascem da mesma raiz, então não há necessidade de lutar um contra o outro muito rápido. Então, apertem as mãos, façam as pazes e voltem a ficar juntos. Na mente de Lindy de acordo com a descrição de Andrew, as coisas deveriam ser mais ou menos assim. Não é difícil de entender. Afinal, o poder da boa comida é ilimitado. Em suma, a garotinha prima poderia ter saído da livraria alguns dias atrás. Mas quando Lindy perguntou à prima, ela imediatamente entrou em pânico e disse que não queria voltar agora, mas queria ficar na livraria por mais alguns dias. O motivo que ela deu foi bem simples: o Senhor Lin me salvou e me ensinou um conhecimento tão importante. Sei que não posso fazer nada para retribuí-lo, mas ainda espero ajudar um pouco o Senhor Lin. A chamada ajuda naturalmente se refere a trabalhar como garçom no café do livro ao lado para ajudar Moen a administrar a loja. Em outras palavras, ser assistente do assistente de Lindy. Lindy viu que a garotinha estava fazendo um trabalho decente como assistente de seu assistente, então ele a deixou ir. De qualquer forma, exceto por 3 refeições por dia, ele estava basicamente fazendo trabalho de graça para ele. Não seja em vão. E depois de coisas como o desaparecimento de sua irmã e o assassinato enviado por seu tio, é inevitável que ele tenha uma sombra psicológica na chamada família. É preciso um pouco de construção mental para voltar. Então Lindy ainda pediu à prima para ficar esses poucos dias, mas, essa não é uma solução de longo prazo, ela tem que voltar e encarar. O plano atual de Lindy é deixar Moen acompanhá-lo até lá. Embora Moen parecesse ter a mesma idade daquela garotinha, seu poder de combate era incomparável. Ela poderia matar instantaneamente 5 homens jovens e de meia idade com as próprias mãos. Dos pobres associados de Rude. E Moen é mais prudente em fazer as coisas. Quando chegar a hora, se a situação não for boa, apenas fuja ou ligue para Andrew ou para ele.
Lindy estava pensando em encontrar uma oportunidade de falar com prima nos últimos 2 dias, quando a porta da loja foi repentinamente aberta. Bem-vindo! Lindy rapidamente guardou o provocador de gatos, levantou a cabeça e viu um homem alto e magro de meia idade com um rosto triste. Xiaobai deslizou para frente por um tempo devido à inércia, e então imediatamente sentou-se ereto com a cabeça erguida, seu rosto cheio de reserva e orgulho, e ele soltou um miau, muito frio. Aos olhos de Lindy, o homem de meia idade que entrou na livraria estava bem vestido e limpo, com uma camisa branca, colete de couro e calças e sapatos de couro, parecendo um pouco frágil, usando um par de óculos de aro dourado e segurando um livro ou algo em sua mão, caderno. Sua expressão era tensa e apertada, mas havia uma pitada de expectativa. Depois de entrar na loja, ele subconscientemente mostrou um sorriso amigável para o dono da livraria, então se virou de lado e fechou cuidadosamente a porta da livraria novamente. Você quer agir como um espião subterrâneo que veio fazer algum negócio secreto. Lindy não pôde deixar de reclamar em seu coração, o comportamento do homem não parecia que ele estava aqui para comprar livros, mas algo obscuro. E você está tão nervoso que sua testa está suando, ei! Olá! O homem de meia idade se aproximou, respirou fundo, olhou para o jovem à sua frente que parecia estar sorrindo muito gentilmente e hesitou por um tempo. Com licença, você é o dono desta livraria? Sim, eu sou o dono desta livraria. Lindy assentiu. Embora achasse que esse cara provavelmente não estava aqui para comprar livros, ele ainda perguntou como de costume, comprar livros, pegar livros emprestados ou ler. O homem de meia idade se aproximou e sentou-se em frente ao balcão, decidindo-se e colocou as notas em sua mão sobre a mesa. Não, o H. Meu nome é Theodore, sou um vendedor de livros usados e recentemente aluguei um livro no lado oposto. Uma loja está localizada na cidade comercial recém-construída pela Loer Resources, e tomei a liberdade de visitá-la por causa deste livro. Ou colegas, olhando assim, você quer vender as notas em sua mão para ele. Os olhos de Lindy caíram sobre o caderno de aparência dilapidada. A capa preta lisa tinha uma mancha mais profunda, e até um canto estava faltando. O grau de dano tem pelo menos décadas. Este de segunda mão, é realmente muito de segunda mão. Claro, isso é uma piada. Obviamente, este caderno deve ter algum valor histórico, por exemplo, foi escrito por uma certa celebridade, ou registrou eventos ou informações muito importantes. É só que, como é um vendedor de livros usados, deve ser muito claro sobre o valor desses livros. Se é o que Lindy pensa, o valor deste caderno deve ser muito alto, por que não vendê-lo para especialistas e acadêmicos que definitivamente estarão mais interessados, ou um museu? Em vez disso, vim procurar uma livraria como a dele, até mesmo um grupo de livrarias de aparência pobre. Será que ele pretende pegar livros que são realmente inúteis e falsificá-los para enganar as pessoas honestas que administram livrarias comuns? Como ele, Lindy refletiu, cruzando as mãos e apoiando o queixo, decidindo não falar e fingindo ser um mestre, esperando que Theodore esclarecesse sua razão de vir. Um livro assim sozinho não pode explicar nada. Este último continuou ansiosamente. Sobre este livro, eu realmente sei muito pouco. Eu o comprei de outra pessoa. Eu só sei que ele vem da Cidade Baixa. Eu não consigo nem entender o que está registrado nele, mas por causa disso, eu recentemente encontrei uma coisa muito bizarra. Lindy se inclinou para trás ligeiramente, puxou Xiaobai e o abraçou para acariciá-lo, ergueu as sobrancelhas e disse, uma coisa bizarra. Theodore assentiu e disse, sim. Eu fui seguido e investigado por algumas pessoas desconhecidas, todos eles vieram por este livro e, cada vez mais, eu não tenho para onde ir, então preciso da sua ajuda. Ele acrescentou e explicou cautelosamente, eu vi o carro de Luo Yuan estacionado na frente da sua livraria alguns dias atrás, e a jovem parecia estar visitando com um presente, então, que tipo de personagem sobrenatural você acha que eu serei? Você está errado. Eu sou apenas um dono de livraria comum.
No máximo, eu apenas aprendi um pouco de superpoder, que é um pouco mais forte do que as pessoas comuns. Mas as coisas finalmente vieram à tona, acabou sendo assim. O problema causado pela senhorita G. Lindy franziu a testa, levantou a mão e esfregou a testa. Vou dar uma olhada primeiro, afinal, sou apenas uma pessoa comum com habilidades limitadas, então não sei se posso ajudá-lo. Lindy estendeu a mão para pegar o caderno e olhou para as manchas na capa. De acordo com sua experiência, deveria estar manchado de sangue. Parece que este caderno tem uma história nada simples. Mas não sei por quê. Ele realmente acha este caderno familiar. É como vê-lo em algum lugar. Fim do capítulo. Capítulo 285. Lindy acariciou gentilmente o caderno em sua mão, e a vaga sensação de familiaridade em seu coração se tornou cada vez mais forte. Ele se perguntou secretamente, onde eu vi um caderno assim? Mas é impossível. De acordo com a descrição de Theodore, este é um livro antigo da Cidade Baixa. Ele tem uma história de pelo menos 200 ou 300 anos, mas eu só viajei no tempo por 3 anos. Como eu pude ver este livro? 10.000 passos para trás, mesmo que eu tenha visto um estilo semelhante de caderno por acidente nos últimos 3 anos, com minha memória, é absolutamente impossível ser tão vago. Não é que Lindy seja presunçoso. Como um professor universitário que pode escrever um livro aos 21 anos, ele pode basicamente ser considerado um estudante de artes liberais que chegou ao topo nessa idade. A única coisa da qual ele pode se orgulhar é de sua própria memória. Se até mesmo este ponto for negado, então ele não tem pontos fortes para falar. Ele não poderia fazer isso com uma memória fotográfica. Mas pelo menos ele consegue se lembrar claramente do que viu e vivenciou nos últimos 3 anos. Ao mesmo tempo, Lindy também acreditava em sua intuição. Ele sentiu que se tivesse visto este livro, ele deveria tê-lo visto antes. Então, há apenas uma resposta. Os dedos de Lindy deslizaram por todo o caminho das manchas na capa preta. A sujeira misturada com lama e sangue quase formou uma fina camada de casca dura na superfície, que é integrada à capa original, transformando a capa original na capa em uma casca dura. Todas as texturas estão cobertas. Antes de eu atravessar, antes de vir para Nujin, na terra. Eu estava lá e vi um caderno como este. Os olhos de Lindy ficaram extremamente sérios, este é um grande problema. Porque coisas que eu vi antes de atravessar aparecem na minha frente agora, e na forma de relíquias antigas na Cidade Baixa 200 ou 300 anos atrás. O que este caderno representa? A maneira como ele olhou para as notas mudou. Agora, ele não estava mais estudando o livro para resolver o problema de Theodore, mas para estudar as questões em seu coração. Lindy abriu o caderno e viu primeiro a primeira frase. Não, bem, a maior parte da primeira frase estava coberta de manchas, e era impossível dizer o que era. No entanto, as manchas nas páginas internas são mais claramente discerníveis, ou seja, o sangue seco e até mesmo o resíduo de algum tecido grudado nele. É um pouco assustador, que tipo de situação horrível o dono deste caderno encontrou. Lindy olhou para baixo enquanto pensava. A partir da segunda linha, a frase gradualmente se tornou mais clara, e o significado expresso também era muito claro, e não havia dislexia. Theodore viu o jovem dono da livraria virando as páginas do livro e prendeu a respiração, esperando sua pergunta sobre o conteúdo do livro. Quando ele recebeu o livro do contrabandista, ele também ficou perdido e não conseguia entender o que estava escrito nele. Então, só posso perguntar à outra parte o que significa, mas, infelizmente, a resposta do contrabandista é que ele não consegue entender. A própria equipe do contrabandista estava pesquisando o livro por algum tempo antes de vendê-lo para Theodore, mas sem sucesso algum. Mesmo assim, a ausência de informação é em si uma forma de informação. É certo que o texto acima não pertence ao sistema de linguagem de Nujin, e até mesmo, de acordo com a declaração exagerada dos especialistas daquela equipe, este texto não pertence a Aesir.
Ou seja, ninguém pode entendê-los sem a presença de alguém que os use em primeiro lugar. Mas as coisas estavam muito além das expectativas de Theodore. Ele realmente viu o jovem lojista, depois de abrir o livro, folheá-lo página por página, sem nenhuma pausa. Ele não só não parou, como até mostrou uma expressão contemplativa às vezes. Será que ele realmente entende essa língua? Um pensamento tão terrível veio à mente de Theodore. A segunda rodada de exploração está prestes a começar, e a primeira rodada de exploração está chegando ao fim. Todas as notas de pesquisa que fiz sobre os escritos nos artefatos nas ruínas foram classificadas e entregues. Espero que o Instituto de Pesquisa possa concluir nossa conjectura o mais rápido possível. Para ser honesto, estou até um pouco impaciente e animado. Esta será uma descoberta extremamente importante. Mas todos estão impacientes e não podem comer tofu quente, então ainda precisamos continuar esperando pacientemente. A seguir, usarei este caderno para registrar tudo o que vejo, incluindo meus próprios pensamentos, humores e sentimentos. É mais como escrever um diário do que fazer uma pesquisa. Como Xiao Wang na equipe desenvolveu histeria devido à pressão excessiva e esqueceu sua experiência depois de cair há algum tempo, o professor Lin nos pediu para fazer isso, dizendo que isso pode aliviar a pressão psicológica e evitar que pesquisas importantes sejam perdidas. Conteúdo. O professor Lin é um veterano na equipe. Embora tenha apenas 30 e poucos anos, ele faz trabalho arqueológico há 7 ou 8 anos, e seu trabalho é confiável. 20 de março, ensolarado. O equipamento está operando normalmente, todo o pessoal está no lugar e a segunda rodada de exploração começou oficialmente. Já descemos 120 metros antes. A caverna foi alargada e limpa pela segunda vez. Medidas de consolidação foram tomadas. A chance de deslizamentos de terra é muito pequena. Todos parecem se sentir muito mais aliviados, e as expressões em seus rostos são muito relaxadas. Com certeza, é exatamente como o professor Lin esperava. Depois de caminhar por apenas 3 metros, toda a passagem vira verticalmente, o que significa que se torna uma estrada paralela normal. O que caminhamos antes não era uma estrada, mas um muro. O edifício desabou primeiro e depois foi enterrado nas eras. Minhas cópias ainda estão incompletas, e um grande número de amostras são necessárias para provar isso. Continue trabalhando. Há muitas páginas faltando no meio. 27 de março, ensolarado. Encontrei algumas dificuldades, e a equipe de engenharia nos deu a infeliz notícia de que a geologia aqui não é adequada para escavações contínuas, e é propensa a desabar. A equipe teve que se retirar temporariamente e esperar o progresso da equipe de engenharia. 28 de março, ensolarado. A equipe de engenharia desenterrou um portão. O resto do texto está coberto de sangue e há páginas faltando. 31 de março, chuva. Pode ser confirmado que este é um enorme edifício em estilo palácio que foi completamente derrubado. No centro há um lugar quadrado, uma forma arquitetônica que nunca foi vista antes. A chuva forte tornou o trabalho muito difícil. Havia água escorrendo de cima, com lama. Não sei se foi por causa do clima mais quente. Até parecia um pouco quente quando caiu no meu pescoço. Não encontramos colunas de sustentação, ou mesmo nenhuma delas, o que fez o velho que dizia ser um especialista em arquitetura ter um acesso de raiva de que não estávamos levando nosso trabalho a sério. Esse velho maldito, o que mais ele pode fazer além de dizer esses comentários sarcásticos? Eu quero arrancar a língua dele. 1 de abril, chuva. Abrimos um órgão completo. No centro da praça há uma passagem mais profunda. O professor Lin e o professor Zhang decidiram ir mais fundo. Ouvi dizer que os dois estão casados há apenas 2 anos, mas parecem muito afetuosos. É realmente invejável. Fim do capítulo. Capítulo 286. 6 de abril, chuva. Sob a passagem, há quase um mundo novo e estranho. Tudo na minha frente me deixa apreensivo e animado.
Desculpe, não consegui evitar rir alto agora, pareceu assustar a garotinha ao meu lado. Acho que há algo errado comigo, mas diante de uma civilização desconhecida, como um estudioso, é natural ficar animado, certo? É o mesmo para outras pessoas. Posso ver a luz nos olhos do professor Lin. Embora ele tenha tentado o seu melhor para manter a calma e manter a majestade de um líder, sua expressão foi coberta por uma excitação incontrolável. Afinal, esta operação arqueológica foi iniciada pelo professor Lin. Para ele, é como desenterrar um tesouro com um mapa depois de passar por milhares de montanhas e rios. Em contraste, o professor Zhang parece um pouco preocupado. 7 de abril, chuva. Encontrei um livro quase completo cheio de texto, o que significa que posso estudar centenas de vezes, milhares de vezes mais amostras, que coisa alegre e irritante. Só de olhar para essas belas palavras que preenchem as páginas do livro, sinto que meu cérebro está cheio de inspiração. Mesmo que eu ainda não consiga entender seu significado, parece que consigo entender o que elas expressam por meio de alguma conexão estranha. Significa. Mal posso esperar para decifrar esses códigos de outro mundo. 15 de abril, chuva. O trabalho de escavação ainda não está indo bem, juntamente com a chuva forte e contínua por quase meio mês, todos nós estamos muito deprimidos. Fiquei um pouco assustado e, antes que eu percebesse, mais da metade de toda a equipe de pesquisa científica de 29 pessoas havia morrido ou se ferido. Tudo aqui é estranho e o perigo está em toda parte. Posso sentir que alguém está nos seguindo o tempo todo. Na escuridão, há um par de olhos nos encarando. Ele riscou. Talvez seja melhor chamá-lo. Em um ambiente quase completamente escuro, toda vez que acendo um fósforo e a chama tremeluz, posso sentir sua respiração roçando minha bochecha. O professor Lin nos animou, contanto que possamos trazer de volta as coisas encontradas aqui, todos aqui se tornarão uma existência famosa na história, assim como Colombo. Não, somos maiores que Colombo. Claro, a premissa é que podemos voltar daqui, mas o caminho que viemos aqui foi fechado ontem devido a deslizamentos de terra e lama. Naquele momento, uma mulher da equipe enlouqueceu na hora. Eu não estudei nada relacionado à medicina. Não sei se ela é louca ou não, só me lembro que ela ficava resmungando algo inaudível, palavras inexplicáveis e aterrorizantes, batendo com toda a força nas pedras que bloqueavam a estrada e batendo a cabeça ao mesmo tempo. Eu vi com meus próprios olhos que o braço dela estava fraturado inversamente, sangrando e sangrando, metade da cabeça dela estava completamente podre e afundada para dentro, mas mesmo assim, ela continuou batendo com o corpo, batendo naquelas misturadas com pedras de lama, até a morte total. Velho eu o vi novamente, bem ao lado da companheira feminina da equipe. Quando saí, me virei e o vi parado ali com a boca aberta para mim. Estava vazio e escuro por dentro. Mas, felizmente, ele parou de fazer aqueles comentários sarcásticos irritantes. 20 de abril, chuva. De repente, tive uma ideia nova sem precedentes. Todos os problemas que me assombravam foram resolvidos, e de repente eu pude entender o significado dessas palavras, completamente, como se eu me tornasse um deles, eles estavam falando comigo. Eu me escondi, passei a noite inteira estudando na minha barraca, tão animado que quase conseguia ouvir o leve contorcer do meu cérebro. Mas quando mostrei minhas anotações para meus colegas e alunos, nenhum deles conseguiu entendê-las, e até riram de mim dizendo que eram símbolos fantasmas. Mais tarde, o conteúdo escrito foi apagado com tinta grossa e bagunçada, mas ainda pode ser visto que parece ser todo tipo de palavrão. Talvez eles não devam ser culpados por isso. Quando eu puder entender isso, não serei mais uma pessoa no mesmo mundo que eles. 23 de abril, chuva. O caderno estava parcialmente molhado pela chuva, e cerca de 3 páginas estavam borradas. Que pena, eu deveria ter descoberto antes. Eu não tinha papel extra para reescrever.
Pensei que seria capaz de lembrar as entradas do meu diário na minha cabeça, mas inesperadamente, não consigo nem lembrar o que comi no café da manhã esta manhã. A vida subterrânea estressante de longo prazo afetou meu conceito de tempo, e minha memória ficou turva. A professora Zhang me disse isso. Ela me disse para parar de pensar nisso e continuar relaxando. Ela é muito jovem. De acordo com as fofocas que ouvi, ela deveria ter sido aluna do professor Lin. Há muito o que escrever sobre a história de amor entre os dois, mas agora só posso falar sobre isso no meu coração. Aspas. Mas isso não tem nada a ver com sua habilidade. A professora Zhang ainda é uma excelente psicóloga. Suas palavras sempre me fazem querer acreditar nela. 30 de abril, chuva. Chove sem parar, é irritante. A equipe foi reduzida a 5 pessoas. Eu, professor Lin, professor Zhang, Xiao Yuan, que também é formado em línguas comigo, mas não se conhece, e um aluno do professor Lin, um jovem chamado Duan Xuanmin. O braço esquerdo de Yuan e metade do seu corpo foram arrancados por essas coisas, e o sangue fluiu muito. Eu vi seus órgãos internos fluírem para fora da abertura, e seus intestinos caíram no chão, mas não tínhamos mais bandagens e remédios. Eu posso envolvê-la com roupas. A febre alta persistente a deixou delirante, ela estava inconsciente ou falando bobagens, mas ocasionalmente, eu conseguia ouvir o que ela estava dizendo. Eu a observava à noite, e ela ficava falando comigo sobre seu batismo, sobre brincar na igreja, sobre como ela se sentia aquecida, sobre perder uma Bíblia que ela sempre carregava com ela, sobre enquanto ela falava, ela começou a chorar. Pela primeira vez, eu soube que ela era cristã. Nas primeiras horas da manhã, ela abriu os olhos e disse, Deus está vindo. 10 de maio, ensolarado. Eu sou o único que sobrou. Não é bom dizer isso. Para ser preciso, eu estava perdido com eles. Agora estou encolhido em um pequeno canto, muito cansado, com muita sede, com um cheiro pegajoso na garganta, e é muito desconfortável. Meus olhos estão fechados, cego, com ataques de dor. Mas, felizmente, persistimos por tempo suficiente, e eu fiz novas descobertas. A seguir estão todas as informações que compilei. Algumas delas são de Xiao Yuan. Essas também são pesquisas dignas de reconhecimento. Ela fez um trabalho muito bom. Realmente, muito bom. Senti que minha consciência estava um pouco confusa, o chão começou a vibrar, subindo, eu estava deslizando, parecia ouvir o choro de um bebê. Eu vi o velho Wu novamente. Fim do capítulo. Capítulo 287. Entre as notas, a parte do diário parou abruptamente aqui. O dono das notas está prestes a morrer. O resto, incluindo algumas outras páginas intercaladas na frente, são todas sobre o dono deste caderno, eu, no diário e o que ele chamou de, o texto de uma civilização desconhecida, e, o código de outro mundo. Algumas pesquisas feitas, embora pareça haver muitos termos técnicos obscuros e difíceis, para Lindier, que cobriu uma ampla gama de campos, a linguística ainda está dentro do escopo profissional. Afinal, o folclore também inclui tudo o que envolve a cultura em um sentido amplo, e não é difícil entender que algumas disciplinas próximas têm inferências por analogia. O que é realmente difícil de entender é que este gravador sempre escreverá um parágrafo de texto confuso e de cabeça para baixo de repente, quebrando a integridade de toda a nota de pesquisa. Mas, a julgar pelas mudanças nas pinceladas e nos registros correspondentes do diário, o dono desta nota é o mais animado e inspirado ao escrever esses conteúdos. De acordo com sua própria declaração, com novas ideias sem precedentes, e entender completamente o significado dessas palavras, a pesquisa fez um grande progresso. Distinguir entre essas palavras malucas e o conteúdo real da pesquisa é o objetivo de ler esta nota e extrair informações valiosas e importantes. No entanto, a premissa é que esta nota é realmente significativa e vale a pena ler. Este homem não é realmente louco. Depois de lê-lo uma vez, Lindier não pôde deixar de fazer tal pergunta em seu coração.
Mas, na verdade, a partir do conteúdo descrito nestes diários, ele já tem aproximadamente a resposta. No início do capítulo, o dono desta nota mencionou que um membro chamado Xiao Wang sofria de histeria devido à pressão excessiva. Não é difícil deduzir um fato dos vários detalhes por trás. Ou seja, o dono da nota gradualmente perdeu a cabeça, enlouqueceu e morreu enquanto acompanhava todo o trabalho de escavação e pesquisa em profundidade da equipe arqueológica, assim como Xiao Wang e o resto dos membros da equipe que morreram no meio do caminho. Não houve problema com o diário no começo, e a pesquisa anexa também foi muito organizada. Algo deu errado. Começou quando a equipe de engenharia cavou um portão, em 28 de março. Lin Die virou o diário novamente, ponderando a análise em seu coração. Antes que essa porta aparecesse, o clima no diário era sempre ensolarado, mas depois disso era sempre chuvoso, o que também é um símbolo anormal de divisão para frente e para trás. Embora não seja impossível encontrar chuva torrencial como a de Nujin nos últimos meses, o problema é, eles ficaram presos no subsolo por um longo tempo por causa de deslizamentos de terra e lama. Se for vazamento de água subterrânea, não há problema algum. A água subterrânea profunda é de fato água morna, e os sentidos estão certos. Mas o diário enfatizou repetidamente que era chuva. Deve haver geólogos em uma equipe arqueológica de quase 30 pessoas. Não faz sentido considerá-los como água da chuva. Então, combinado com o velho Wu que uma vez deixou o dono da nota ressentido e perdeu a língua quando ele apareceu, e quando ele mostrou seus resultados de pesquisa para outros, mas eles não conseguiram entendê-los, então ele gritou com ele. Depois disso, depois de 3 dias, o caderno ficou molhado com a chuva, e perdeu seu conteúdo. Essa chamada chuva deveria ser sangue. Lin Die olhou para o sangue na nota e pensou na nota que dizia: não consigo nem lembrar o que comi no café da manhã esta manhã. Parece que esta nota tem uma história trágica. Lin Die suspirou e já tinha um vago esboço de um palpite em sua mente. Se seu palpite estiver correto, a equipe arqueológica provavelmente veio da Terra. Eles deveriam ter cavado uma passagem que levasse a outro mundo, ou seja, Aesir, e entrado nas ruínas da cidade baixa de Nujin. Então talvez tenha sido por causa dos campos magnéticos cruzados em ambos os lados, talvez algo tenha dado errado ao cruzar a barreira entre os mundos, e toda a equipe foi exterminada. Restaram apenas essas notas. Dessa forma, não é difícil entender que o dono do caderno disse: eles serão maiores que Colombo. Colombo apenas descobriu o novo mundo, mas esse grupo de pessoas descobriu um mundo totalmente novo. Se esses resultados de pesquisa puderem ser publicados, não há dúvida de que essas pessoas são o suficiente para entrar para a história. Mas, infelizmente, pelo menos antes de Lin Die cruzar, ele não tinha nenhuma notícia sobre isso. O Instituto de Pesquisa, que apoiava suas atividades, pode ter encontrado algo após sua morte, de modo que não havia nenhuma notícia. Até Lin Die receber tal nota em outro mundo. Ele ainda estava se perguntando sobre o nome de Michael, Xiaomi e a origem do nome da espada da Estrada de Fogo. Eu provavelmente entendo agora. A organização chamada Road of Fire Sword provavelmente pegou a Bíblia, que Xiao Yuan perdeu, então eles inventaram uma coisa tão indefinida. Mas, além disso, ainda há algumas coisas incompreensíveis nas notas. Embora possa ser explicado por esse cara perdendo a cabeça e falando bobagens, ainda deixa as pessoas muito preocupadas. Por exemplo, o que é a coisa que arrancou metade do corpo de Xiao Yuan? Por exemplo, o que aconteceu com o choro do bebê ouvido pelo dono da última nota? Para outro exemplo, Professor Lin, Professor Zhang e os alunos do Professor Lin, que são obviamente os líderes, qual é o resultado final? No entanto, Lin Die não está muito preocupado com isso. O ponto mais importante é que os textos estudados em toda essa nota, aqueles textos de civilizações desconhecidas e cifras de outro mundo, são a linguagem comum de Nujin. Na opinião de Lin Die, são todos caracteres chineses normais.
Isso mesmo, quadrados e retos, caracteres chineses claros, cada significado é muito claro. No máximo, a cópia está um pouco torta. No entanto, o dono desta nota está estudando essas palavras de maneira séria. Às vezes, a interpretação do significado pode ser correta, às vezes há um desvio e às vezes é até um absurdo. É engraçado. O que é ainda mais ridículo é que esse cara está escrevendo em caracteres chineses. O padrão montando um burro para encontrar um burro. Portanto, aos olhos de Lin Jie, o caderno inteiro era tão sem sentido quanto um louco delirando, e até o fez querer rir. Mas ele não conseguia sorrir agora. Neste caso, há apenas duas possibilidades. Lin Jie respirou fundo, seu rosto sério, ou, o dono desta nota tem sido louco desde o começo, mesmo antes da porta aparecer. A chamada pesquisa não existe, é apenas sua própria ilusão. Ou, eu fui adulterado com a cognição depois de viajar, então eu posso reconhecer automaticamente os caracteres desses outros mundos. Aos olhos deles, esses caracteres são caracteres incompreensíveis de civilizações desconhecidas. Aos meus olhos, esses são caracteres chineses familiares. Fim do capítulo. Capítulo 288. A Loer Resources construiu recentemente um shopping, a Tulip Bookstore. A loja acabou de ser reformada e ainda há alguns resíduos empilhados na porta, e dentro da porta há uma pilha de caixas de papelão cheias de livros usados, o que parece um pouco desleixado. Também porque esta livraria de segunda mão acabou de se mudar, não há muitos itens valiosos na loja. Quanto aos livros valiosos de segunda mão, eles estão trancados no armário. Portanto, Theodore, que tinha acabado de sair há pouco tempo, não esperava que um pombo cinza com olhos vermelhos, que estava descansando no telhado com as patas traseiras, voasse para a Tulip Bookstore logo após ele ter saído e fizesse 2 chamados de cucu, tornou-se humano. E na sombra sob os pés do pombo, uma figura negra também, se levantou, e então mudou para uma aparência humana. Dessas 2 pessoas, uma usava uma túnica cinza com capuz, seu cabelo claro estava bagunçado, seu rosto estava carrancudo e ele segurava uma bengala curta de ouro com uma cabeça de lobo na mão. O outro estava usando roupas pretas justas, até mesmo seu rosto estava escondido na escuridão, seus pulsos e tornozelos estavam todos enfaixados, e suas mãos estavam usando protetores de dedos de metal afiados. Há fileiras de punhais, e 3 espadas pretas de diferentes comprimentos estão cruzadas e fixadas atrás da cintura. Se houvesse pessoas da Sociedade da Verdade aqui, elas certamente reconheceriam que esses 2 eram criminosos extraordinários e mercenários notórios na lista de recompensas. O primeiro, chamado Wallace, era um druida de nível de pânico da família Sapir com um lobo como totem, e era bom em invocação e transfiguração. O último é um notório assassino das sombras, chamado Lui, que assassinou assassinos destrutivos e é extremamente bom em furtividade. Wallace olhou para as caixas de papelão na livraria Tulip e disse, não aqui, parece que estamos atrasados. Lui não disse uma palavra e caminhou até uma das caixas abertas em silêncio, olhando para os rastros que haviam sido revistados. Wallace também se aproximou, levantou sua bengala e acenou, uma luz azul clara apareceu em seus olhos, abaixou a cabeça e disse, ele saiu, com aquele livro. Ele seguiu as pegadas azuis claras restantes que se estendiam da caixa de papelão para o lado de fora e olhou para cima para ver a velha livraria do outro lado da rua. Então, parece ser uma livraria também. Wallace estava um pouco hesitante. Ele tinha ouvido vagamente rumores sobre uma livraria sem nome nesta área, mas não havia muitos, e não havia notícias substantivas, e a maioria delas era exagerada e inacreditável. No entanto, muitas pessoas que cobiçavam o livro-alvo ficaram um pouco assustadas por causa disso e não ousaram fazê-lo. Além disso, os espiões que ele colocou na família ouviram algo sobre a bruxa da família Chapman. Dizem que ela era capaz de possuir tais habilidades por causa do apoio da livraria. Isso o fez hesitar. Por que não esperamos aqui, esperamos na lateral, esperamos até que ele saia e então o pegamos para a tortura.
Assim que Wallace fez tal opinião, Louis ao lado dele zombou: você tem certeza de que ele ainda terá um livro na mão depois que sair? Isso. Wallace franziu a testa, pensando consigo mesmo: será que você quer ir diretamente naquela livraria para pegá-lo? Caso aquela livraria seja realmente como dizem, você não tem escolha. Louis se transformou em uma sombra negra novamente e se fundiu em outras sombras. Não se esqueça, a tarefa que nos foi atribuída pela organização é pegar aquele livro. Se você não terminar, você sabe as consequências. Sua voz era muito indiferente, pairando no ar. Além disso, você me decepcionou muito. É completamente um sinal de fraqueza. A questão de deixar você se juntar à organização pode ter que ser adiada. Wallace queria dizer algo, mas viu que Louis já havia entrado na livraria. Assim que cerrou os dentes, ele rapidamente se transformou em uma pomba novamente e voou para os beirados da livraria, bem a tempo de ver a sombra de Louis se transformar na sombra entre as estantes e espreitar. Mas imediatamente, a sombra de repente pareceu ferver. Era como se alguém estivesse lutando violentamente por dentro. Dentro da livraria, Lindy estava pensando: já que este caderno pode aparecer na cidade baixa de Nujin e chegar às minhas mãos, significa que o dono do caderno realmente entrou em contato com o outro mundo. Sua pesquisa não é falsa. O conteúdo do caderno deve excluir essas bobagens. Verdade. Por causa de ideias preconcebidas e da cronologia cultural de Aesir, nunca pensei sobre o porquê de um mundo quase completamente diferente ainda usar caracteres chineses e inglês como idioma, e até mesmo os detalhes e a estrutura dos caracteres são os mesmos da Terra. Nem a menor diferença. Então, Lindy olhou para o caderno manchado de sangue em sua mão, seus olhos estavam fixos. Minha consciência subjetiva foi realmente adulterada desde a viagem no tempo. É como abrir as configurações do sistema e ajustar manualmente o idioma para chinês simplificado. Atualize-o e traduza diretamente um monte de caracteres ilegíveis para um idioma que você possa entender. E é óbvio que há apenas uma pessoa que pode facilmente completar tal feito, que é extremamente mágico aos olhos de humanos normais, e quem tem ajudado Lindy. Xiao Wei. Lindy ergueu as sobrancelhas, levantou a cabeça inconscientemente, olhou por cima do ombro de Theodore e viu no meio da estante oposta, na sombra da estreita abertura inclinada, depois de um tempo se contorcendo, de repente havia uma sombra escura e difusa com apenas a parte superior do corpo. Era como se houvesse uma pessoa invisível parada ali. Neste momento, a sombra assentiu educadamente, então levantou a mão e acenou para a esquerda e para a direita. É como dizer, de nada. Então é esse o caso. Isso também é um benefício da viagem no tempo. Lindy pensou sobre isso por um tempo e sentiu que entendeu o que Xiao Wei quis dizer, e sua expressão suavizou um pouco. Além disso, se ele não conseguisse entender a língua depois de viajar no tempo, sua situação 3 anos atrás seria muito pior do que antes. Sem mencionar vender livros para ganhar a vida, até mesmo se comunicar com outras pessoas seria um problema. Embora não seja como o dono desta nota, devido à falta de usuários da própria linguagem como uma amostra de comunicação, ele repetidamente entrou em um beco sem saída, resultando em completos mal-entendidos, e ele não sabia o que estava estudando por um longo tempo. Mas pelo menos pode levar mais de 1 ano para se comunicar sem impedimentos. No passado, ele frequentemente reclamava que Xiao Wei, o instigador, o mataria, mas não o enterraria. Depois que seu desejo foi realizado, ele foi autorizado a viajar para este mundo e então desapareceu sem nem mesmo dar uma explicação ou um objetivo que exigisse um preço a pagar. Isso fez Lindy pensar que o preço para realizar seu desejo era exílio para outro mundo. Mas eu não esperava que o serviço pós-venda já tivesse sido dado. Eu culpei você errado, Xiao Wei. E pensando nisso com mais cuidado, a linguagem da Terra e Aesir não entendia, ou seja, aqueles livros que ele trouxe, na verdade, seus clientes não deveriam entender nada. Mas, na verdade, eles não apenas entenderam, como até tiveram uma boa conversa com Lindy. Isso mostra o quê?
Isso mostra que Xiao Wei não apenas ajustou o sistema de linguagem de Lin Jie, mas também ajustou o texto de exibição de seus livros, para que pessoas de outros mundos pudessem entendê-lo, tornando mais fácil para Lin Jie vender livros. Realmente atencioso e meticuloso, Lin Jie percebeu de repente e mostrou um sorriso conhecedor. No entanto, porque sempre sinto que Xiao Wei está um pouco mais gordo hoje do que antes. Fim do capítulo. Capítulo 289. O Wallace, transformado em pombo, tremia violentamente no beirado. A cena assustadora e estranha que ele viu agora quase o fez bater as asas e quase caiu. Lui, que entrou furtivamente na livraria com sucesso e rapidez, não fez nenhum movimento, apenas silenciosamente, tentando se esconder nas sombras das estantes como de costume. Isso é normal e não há obstáculos ao longo do caminho. O dono da livraria que estava olhando para o livro-alvo atrás do balcão parecia não ter notado o visitante indesejado entrando em sua livraria, e ainda focou seus olhos contemplativos nas páginas do livro. Para Shadow Assassin, uma furtividade perfeita tão bem sucedida nada mais é do que normal. Afinal, seu trabalho é assassinar. Até mesmo o próprio físico foi transformado em uma criatura semi-sombra. Destruidores comuns não podem detectar sua existência, mas um nível como Lui, contanto que não hajam precipitadamente, os deuses podem escondê-los. Eles são os vermes das sombras, criados pela estrada da espada de fogo, os lacaios com o status mais alto na periferia desta organização, responsáveis por todo o trabalho obscuro de conexão com membros de nível inferior. Isso inclui admitir, testar novos membros que esperam ou são desejados para se juntar à organização e ajudar a organização a realizar assassinatos. O Wallace foi apresentado para se juntar a esta organização, e a pessoa que o apresentou foi o atual patriarca da família Sapir, Rei Lobo, Hoffman. Isso mesmo, o patriarca da família Sapir também é um membro da Estrada da Espada de Fogo. O Wallace é o confidente de Hoffman, então ele naturalmente obedece ao velho patriarca a quem é leal, então ele temporariamente segue este assassino das sombras para realizar sua tarefa de avaliação como um novo membro a ser observado. Com Hoffman como garantia, a missão de Wallace desta vez pode ser basicamente considerada sem dificuldade. É apenas pegar um livro um tanto especial de um livreiro comum de segunda mão, e as únicas pessoas que precisam de atenção são aquelas pessoas extraordinárias que também cobiçam esse livro. De acordo com as informações obtidas por Wallace, nenhuma dessas pessoas poderia ser seu oponente, muito menos o insondável assassino das sombras Lui como seu parceiro. Esta é simplesmente uma tarefa simples que pode ser facilmente compreendida. Originalmente, deveria ser assim. Mas o que aconteceu em seguida tornou Wallace inesquecível para sempre. Em um instante, Lui tinha acabado de espreitar nas sombras entre as estantes de livros, e as asas da pomba de Wallace não pararam de bater, suas garras tinham acabado de tocar os beirados. Nas sombras refletidas pelos olhos da pomba, parecia haver uma escuridão mais profunda surgindo de repente. Como uma aranha esperando silenciosamente por sua presa, uma vez que a comida deliciosa cai de sua teia, ela imediatamente a captura e devora. Uma silhueta vaga de um humano lutava loucamente nas sombras, de modo que toda a sombra se contorcia e ondulava violentamente como a superfície de água fervente. Era Lui, e ele estava tentando escapar. Wallace tinha uma cognição tão clara em sua mente. Somente criaturas das sombras podem causar danos às criaturas das sombras. Ele deve ter sentido que, contanto que pudesse sair das sombras e retornar à sua carne e sangue normais, ele seria capaz de sair da situação perigosa. Mas não importa o quanto o poderoso assassino das sombras lutasse e se contorcesse, mesmo fazendo a sombra plana inchar ligeiramente, ele ainda não conseguia deixar a sombra semelhante a um pântano. Ao redor da sombra, incontáveis membros longos semelhantes a tentáculos emergiram, perfurando a figura humana, prendendo e engolindo. Silenciosamente, a sombra voltou à calma novamente, como se nada tivesse acontecido, exceto que a área de repente se expandiu um pouco. A sensação de substituição é muito forte, e Wallace já consegue sentir o desespero de Lui no momento.
E aconteceu que, naquele momento, o dono da livraria, que estava concentrado em estudar as notas, de repente levantou a cabeça, olhou para a sombra na estante e mostrou um sorriso significativo e aterrorizante. Combinado com aqueles olhos profundos, é quase tão assustador quanto um abismo que escolhe alguém para devorar. Ele descobriu desde o início. Nossos rastros e planos, a furtividade e o propósito de Louis estão todos sob seu controle, ele está simplesmente esperando que nos joguemos na armadilha. Ele está rindo, ele está rindo. Ele está rindo da nossa incompetência. É muito assustador. O dono desta livraria é tão assustador quanto dizem os rumores. Ele não mostra suas emoções e raiva. Matar deuses é como cortar grama. Não, não, tenho que sair rápido, ou será tarde demais. A estrada para a espada de fogo e o assassino das sombras são todos falsos, falsos. O pombo no beirado voou violentamente por causa dos pés escorregadios, e então abriu suas asas em pânico, e voou de volta loucamente sem olhar para trás. Theodore sentou-se ansiosamente em frente ao balcão, esperando que o dono da livraria fizesse o julgamento final sobre o livro que causou desastres sem fim. Se nem mesmo essa última gota o ajudasse, ele poderia ter que encontrar seu próprio fim trágico. Quando ele estava mais desesperado e ansioso, não era que ele não pensasse em dar o livro em sua mão para aquelas pessoas. Mas a racionalidade o fez não fazer isso. Theodore não é estúpido. Anos de carreira como vendedor de livros usados lhe permitiram lidar com muitas pessoas poderosas. Aqueles caras que estão acima das pessoas comuns em qualquer nível nunca darão qualquer modo de vida às pessoas comuns que conhecem seus segredos quando seus próprios interesses estão envolvidos. Se ele ousasse se expor e entregar o livro para essas pessoas, ele nunca veria o sol de amanhã. Portanto, é a última decisão desesperada de Theodore mostrar o livro ao jovem na frente dele, que mal é considerado um colega. Ele esperou em silêncio por cerca de 20 minutos. A inquietação em seu coração o deixou inquieto no início, mas depois, seguindo os movimentos lentos e gentis de virar as páginas de Lindier, Theodore gradualmente se acalmou um pouco estranhamente. Pelo menos, este cavalheiro de aparência jovem está levando meu pedido a sério. Mesmo que ele não possa me ajudar, ele conheceu uma boa pessoa e não se arrepende. Além disso, aos olhos deste senhor Lin, parece que ele pode realmente entender essas palavras. Talvez ele possa realmente fazer isso. Theodore esperava por isso, mas Lindier de repente levantou a cabeça e olhou para ele. Não, atrás dele, e mostrou um sorriso com significado desconhecido. Senhor Lin, o que há de errado? Theodore virou a cabeça inconscientemente, mas não viu nada. Lindier balançou a cabeça e disse, não é nada, só me lembrei de algumas coisas engraçadas. A propósito, provavelmente terei que estudar seu livro por um tempo, você pode colocá-lo aqui primeiro. Eu o devolverei em alguns dias. Theodore ficou muito feliz, o que significava que, ao deixar o livro aqui, ele concordou em ajudá-lo. Ele assentiu rapidamente, claro, se você quiser, posso lhe dar este livro de presente. Lindier sorriu, onde está isso embaraçoso, hein? Ele fez uma pausa e de repente sentiu que Xiaobai, que estava em seus braços o tempo todo, estava um pouco inquieto. Ele abaixou a cabeça e viu a expressão deste pequeno gato gordo que parecia ansioso para tentar. Lindier seguiu o olhar de Xiaobai e encontrou um pombo cinza voando com asas batendo do lado de fora da janela. Ele ficou um pouco surpreso e deu um tapinha na cabeça de Xiaobai, você quer comer isso? Fim do capítulo. Capítulo 290. Lindier olhou para o pombo que estava voando para longe lá fora e tocou seu queixo. As costas desse pombo parecem ser bem gordas. Não é de se admirar que Xiaobai fique tão inquieto amanhã quando Moen alimentar o gato com comida. Parece que a comida da família não é tão perfumada quanto a comida selvagem, então ele ainda está com fome. Além disso, os gatos gostam de pegar pássaros, o que parece ser sua natureza. Afinal, o provocador de gatos também é baseado nesse princípio. Bem, isso é muito razoável.
Olhos de Lindy caíram no bastão provocador de gatos que ele tinha acabado de deixar de lado casualmente. Pecado, pecado, parece que o provocador de gatos que eu cuidadosamente criei induziu a selvageria natural de Xiaobai. Ele acariciou o cabelo de Xiaobai, suspirou e persuadiu seu animal de estimação seriamente. Esta é uma vida afinal, Xiaobai, não tem comida de gato para você em casa, você não tem o suficiente. Mas seu pelo é bem branco, e não é um gato laranja. Miau tiu tiu tiu. Xiaobai se virou, cuidadosamente colocou 2 patinhas peludas no braço de Lindy, então corajosamente levantou a cabeça e soltou um choro suave como um bebê. Aqueles olhos amarelos brilhantes, aqueles olhinhos de ressentimento, aquela pequena expressão de expectativa magoada, mas implícita. Interpreta perfeitamente um gato fofo que é bem comportado e um tanto brincalhão. Para perseguir provocadores de gatos tão arduamente agora, deixe-me comer aquele cara que cheira delicioso, e seu companheiro que logo virá, Xiaobai. Como amante de gatos, o coração de Lindy está prestes a derreter. É apenas um pombo. Se a criança quiser, ele não pode dar. Ok. Suas palavras dissuasivas pararam em seus lábios, ele suspirou, beliscou a almofada de carne de Xiaobai e disse: vá lá fora e brinque sozinho, vou deixar Moen te encontrar mais tarde, lembre-se de não perseguir muito longe. Lindy se sentiu como uma mãe amorosa, que estava preocupada com seus filhos viajando milhares de quilômetros. Independentemente de Xiaobai entender ou não, de qualquer forma, ela deixaria Moen saber mais tarde e a deixaria olhar para Xiaobai. Além do mais, a aparência usual de Xiaobai é realmente muito espiritual, e ele deve ser capaz de entender a preocupação do mestre no momento. Miau! Os olhos de Xiaobai brilharam, e ele gentilmente esticou a língua para lamber as costas da mão de Lindy, o que provavelmente significava concordar. Então ele pulou como uma alegria, pulou e abriu a porta, e saiu correndo da livraria para perseguir o pombo fugitivo. Theodore ficou surpreso por um momento e suspirou em seu coração, como esperado da existência que pode fazer a senhora mais velha da Loer Resources diminuir sua figura para visitar, até mesmo os gatos que ela cria são excepcionalmente diferentes, tão espirituais. Enquanto ele pensava sobre isso, de repente, a figura do pombo voando do lado de fora da janela surgiu em sua mente. Ele não prestou atenção a princípio, mas agora, por causa do gato, até a aparência da pomba ficou clara, de modo que sua expressão de repente ficou um pouco confusa. Porque na imagem piscante, o pombo tem um par de olhos cheios de emoções, até um pouco como um humano. Lindy de repente virou a cabeça neste momento, sorriu para Theodore e disse: vamos continuar conversando, desculpe, meu animal de estimação é um pouco travesso. Ele fez uma pausa e perguntou novamente: a propósito, Theodore, você se mudou para cá recentemente. Você viu alguma fazenda de pombos recém-inaugurada ou locais de reunião para alimentar pombos no caminho para cá? É tão suave e suave, pombos rechonchudos parecem ser raros na natureza. Lindy de repente suspeitou que este era um pombo de carne ou um pombo de estimação criado por uma família próxima, e seria difícil resolver se causasse problemas. Theodore ficou atordoado ao ouvir as palavras e respondeu atordoado: não. Espere, isso mesmo. Antes de vir, ele habitualmente investigava a situação ao redor claramente. Não há nenhuma fazenda de pombos perto desta rua, e a densidade de edifícios não sustenta que haja um lugar para alimentar os pombos, mesmo por causa da última grande explosão de gás, não há muitas árvores aqui. Portanto, é basicamente impossível que pombos criados artificialmente apareçam nesta área. Aquele pombo não está certo. Theodore olhou para Lindy, viu o sorriso em seu rosto e de repente entendeu, o dono da livraria estava lembrando. De onde veio esse pombo impossível? Theodore se lembrou do que aconteceu com ele alguns dias atrás, e o que mais o impressionou foi o humano que de repente se transformou em uma águia na esquina da rua. Se ele pudesse se tornar uma águia, então é claro que ele também poderia se tornar uma pomba. Correto. Aqueles olhos vermelhos sangue.
Aqueles não são os olhos de uma pomba de temperamento brando. Isso mesmo, esses olhos não estão apenas no pombo agora, antes disso, o humano que se transformou em uma águia diretamente no canto também tinha um par de olhos. Aquele pombo é eles. Aí vem eles. O coração de Theodore de repente ficou tenso subconscientemente. Eles vieram até mim, vieram pedir minha vida e aquele caderno, será que eu ainda não consigo escapar afinal? A força misteriosa que o deixou ansioso por dias apareceu na frente dele novamente sem impedimentos. Espere, sem obstruções? Não, o gato. Theodore sentiu um relâmpago em sua mente, conectando tudo o que aconteceu agora, chocando sua mente, como se ele tivesse sido iluminado. O pombo veio, mas fugiu às pressas. Havia apenas uma razão, e era que eles encontraram uma existência mais poderosa e estavam com medo. Acabou sendo assim. Não é de se admirar que o gato criado pelo Senhor Lin pareça tão inteligente. Receio que, como aquela águia e este pombo, ele possa se tornar um humano, ou, de um humano. Não é um animal de estimação, ele deve ser movido pela existência como eles, certo? Theodore sentiu que havia vislumbrado o misterioso e perigoso mundo interior. Lin Die ainda estava lá e disse muito aliviado, não há ninguém. Parece que eles não vieram de perto, então será fácil resolver. Se for um pombo de outros lugares, então quem sabe se você está sendo criado por alguém. Eu não sei, e meu gato nem sabe. Foi um acidente comê-lo, então não fiz nenhuma reclamação. O chefe Lin tossiu 2 vezes novamente, tentando encobrir seus motivos ocultos, olhou para seus colegas do outro lado da rua como se nada tivesse acontecido e disse com um sorriso, já que não há uma fazenda de pombos, então este é um pombo selvagem, e não importa se você o come, certo, senhor? Theodore, você concorda? Pegue a única testemunha, e não haverá problema algum. Theodore deu um olhar de compreensão, em compreensão, assentiu e disse, claro que concordo muito. Seu humor ansioso se acalmou e, ao mesmo tempo, ele suspirou em seu coração, pensando secretamente sobre isso. Este senhor Lin era realmente resoluto, ele imediatamente lidou com aquelas pessoas quando disse que ajudaria, sem nenhuma bobagem, e do jeito que aquelas pessoas fugiram imediatamente, parecia que o senhor Lin devia ter poder e status extraordinários no mundo interior. O que meu pai disse era verdade, você tem que confiar na sua intuição. O Olis bateu as asas freneticamente e fugiu da cena, usando o feitiço de aceleração que aprendeu durante toda a vida para fugir de centenas de quarteirões em um instante. Mas quanto mais ele ficava longe, mais forte era a sensação de crise em seu coração. O Olis, o que você está fazendo? Onde está Louis? Uma sombra apareceu de repente ao lado dele, era outro assassino das sombras que havia respondido a eles. Fim do capítulo.